todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Claritas. Estou aqui para falar sobre o mês de junho, sobre o fundo Claritas Renda Fixa Crédito Privado. No mês de junho, o fundo fechou aí com uma rentabilidade de 1,24%, equivalente a 115,5% do CDI, totalizando aí uma rentabilidade de 5,75%, equivalente a 88,5% do CDI. Então, novamente, aí, o mês de junho foi um mês positivo para a performance do fundo aqui, seguindo aí como foi o mês de maio e, enfim, de certa maneira o mês de abril, né? Então, vindo a dinâmica aí que se começou no fim do mês de abril, veio durante o mês de maio e veio durante o mês de junho, retomando aí a dinâmica positiva para a estratégia, tá? Quando a gente olha aí ao longo do mês, a gente viu um movimento de fechamento dos spreads na primeira quinzena de junho, e durante a segunda quinzena uma leve abertura, então retomando aí alguns papéis, mas que fez com que no acumulado do mês a gente ainda tivesse um marginal fechamento dos spreads, tá? Então, boa parte aí da performance positiva no mês é explicada muito pelo bom nível de carregamento dos papéis, né? Então, os papéis estão com uma taxa bastante atrativa, e uma menor parte aí se deve aí a pequenos ganhos de capital em alguns ativos, tá? E aí a gente pode explicar, né, esse movimento aí ao longo do mês, baseado, assim, falando em fundamento, acho que a gente não tem, as novidades são até positivas, tá? Então, quando a gente olha aí para os fundamentos, a gente continua vendo as empresas aí sem grande alteração, né, nas suas alavancagens, e nos seus resultados. Claro, acho que a gente está vendo uma deterioração já esperada, né, do nível de alavancagem, mas muito por conta dessa taxa de juros elevada, mas tudo acontecendo aí dentro do esperado. Mas olhando mais à frente, dados de inflação e mesmo de atividade aí vindo surpreendendo consecutivamente de maneira positiva, tem ajudado aí a expectativa por diversos setores e para diversos papéis, né? Então, essa expectativa aí do início do ciclo de queda de juros, né, de corte de juros, dá um bom impulso aí e tira um pouco de pressão de alguns papéis e alguns setores, tá? Quando a gente olha o valuation, a gente termina o mês aí relativamente estável do que a gente começou o mês, né? Então, teve esse movimento, fechou um pouquinho, depois devolveu um pouquinho esse fechamento na primeira quinzena, mas na margem um pequeno fechamento, mas de maneira geral aí a gente continua com um nível muito bom, assim, a relação risco-retorno nos parece bastante boa. A gente tem uma carteira hoje que roda aí aproximadamente CDI mais 2,70, tá? Então é um nível que a gente julga bastante interessante. E por fim, o fator técnico que a gente migrou aí para um campo mais neutro. A gente ainda vê um pouquinho de resgate, mas é muito pequeno. Esse ritmo tem diminuído bastante. E na margem a gente já vê alguns fundos, né, principalmente aí os fundos mais conservadores, né, de crédito mais conservadores, até ligados aos grandes bancos, já começam a captar recursos, tá? Então a gente imagina que ao longo do tempo vire de uma vez isso e saia aí dessa estabilidade para leve saída, volte aí a ter aplicações nos ativos e nos fundos de crédito, tá? Então a gente já vê o humor bem melhor, assim, até algo que reflete bastante aí no mercado primário e secundário, e até onde a gente deve entrar agora. Então esse humor melhor que a gente vê para o mercado de crédito já se reflete também no mercado primário, tá? Então esse mercado que vinha bastante fechado, né, enfim, sem emissões, durante o mês de junho, né, a gente já começou a ver algumas emissões, ainda em ritmo abaixo do histórico, tá, abaixo do esperado, mas quando a gente compara aí, né, com os primeiros meses do ano, é um mercado que se destravou e que voltou a ter atividade. A gente imagina que isso continue pegando tração e enfim, que continue crescendo. Claro que ainda muito voltado aí para os papéis de maior qualidade, dos setores que são mais
menos cíclicos, né? Então, os mais resilientes, enfim. Mas esses papéis têm tido boa demanda, tá? Então, acho que todo esse ambiente melhora, a queda da volatilidade do mercado, o próprio mercado secundário muito mais tranquilo, abre espaço aí, tem aberto espaço para que a gente veja o mercado primário muito mais forte. E aqui na casa a gente tem aproveitado, e nossa ideia é aproveitar o mercado primário. A gente imagina que, enfim, a gente viu agora no mês de junho bons papéis com boas taxas vindo do mercado primário. A gente imagina que esse movimento continue para os próximos meses, o que traz boas oportunidades de alocação. E diferente, né, do que foi o começo do ano, que a gente se aproveitou bastante do mercado secundário, a gente tem um pouco a visão aqui de que agora é um bom momento para aproveitar essa janela e oportunidades do mercado primário. Por fim, acho que prospectivamente, né, a gente continua tendo uma visão positiva. Acho que o mês de junho ajuda a consolidar isso, então a boa performance que a gente viu aí no mês de junho ajuda a consolidar esse cenário de recuperação, para que a gente possa aí recuperar, né, os primeiros meses que foram mais desafiadores do ano e a gente consiga, enfim, fechar o ano aí com performances acima do benchmark, tá? Do nosso lado é isso, e qualquer dúvida estamos à disposição.